TV. Hoje é dia 29 de dezembro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Desculpem a demorinha aí pra gente começar a nossa live. Gente, agora não é só Malu Gaspar. Colunista Lauro Jardim noticia uma festa, uma reunião de Daniel Vorcaro com Alexandre de Moraes no ano passado, o que não configura absolutamente nenhuma irregularidade. Seria já na vigência do contrato de 129 milhões ao longo de anos com o escritório de Viviane Barsi de Moraes, mas mostra que o jornalismo da Malu Gaspar não morreu. Fontes em off, tinham políticos do Centrão nesse encontro do Moraes que, convenientemente, o Jornal Globo não diz quem são, e que eu acredito que podem ter sido as fontes do Lauro. E o que a gente vê, gente, muito mais do que aquela ladainha, 2013 tá voltando, é o seguinte: o que tá de volta, e o que tá em voga, e o que tá sendo defendido pelo Pedro Doria, é o retorno do lavajatismo, tá? O que nós temos agora é o retorno convicto do lavajatismo. O lavajatismo voltou para fazer esse tipo de pataquada. O lavajatismo voltou para isso, gente. O lavajatismo voltou para nos assombrar. Essa que é a questão. Nós estamos sendo assombrados por fantasmas de uma década passada. Nós estamos sendo assombrados por quem odeia o povo brasileiro e o nosso país. É pressão. E aí vem uma comparação esdrúxula feita por esse jornalista que, na minha opinião, representa tudo o que nós não somos, porque ele se vende como jornalista independente. Mas, por exemplo, ele contou, eu estava vendo na história dos 100 anos do Globo, o pai dele foi advogado do jornal Globo. E o senhor Pedro Doria vem dizer, e eu acho que é um atentado ao jornalismo norte-americano, que a cobertura da Malu Gaspar é comparável ao Watergate. Watergate, o maior escândalo estadunidense. O Nassif e o Kiko escreveram textos a respeito disso, o Kiko gravou vídeo, inclusive. Mas o caso não vale. Porque é o seguinte, gente, o Watergate tinha provas, não era só o depoimento do Garganta Profunda. Não eram 6 fontes em off. E me desculpa, viu, Mili Lacombe, eu gosto de você, colunista que trata da questão do feminismo no esporte, mas não há misoginia nas críticas profissionais que fizemos a Malu Gaspar. Evidentemente, eu não estou falando dos comentários, tá, gente? É evidente que há misoginia nos comentários na internet. Eu não estou falando das pessoas que estão comentando o assunto nas caixinhas, e nem estou instigando isso. Aliás, quem for misógino com Malu Gaspar, não tem um endosso. A questão não é por ela ser mulher. A questão é que nós estamos fazendo uma crítica profissional. A profissional Malu Gaspar, com todo o respeito que eu tenho por ela. E não significa que ela fez trabalhos ruins a vida toda. Tem muita coluna da Malu Gaspar que está bem apurada. Só que ela tem um viés e ela tem uma questão de apoio à Lava Jato. As pessoas precisam parar de ser ingênuas e entender o que existe por trás dessas informações. Eu não desqualifiquei ela enquanto mulher. Eu desqualifico, sim, uma articulação contra o Supremo Tribunal Federal no momento em que nós temos o Jair Bolsonaro condenado a 27 anos e 3 meses. É uma crítica profissional que se faz a Malu Gaspar. Eu acho absurdo a Mili Lacombe vir com esse argumento e a Abrage, que é uma instituição séria, se alinhar a Brasil Paralelo nessa defesa da Malu Gaspar. Não tem misoginia, gente. Há críticas profissionais à atuação de Malu Gaspar. Que, aliás, faz parte do meu trabalho. Meu trabalho não é ser repetidor do Jornal Globo, gente. Meu trabalho não é copiar os colegas, falar amém, ser corporativista dentro do jornalismo. Aliás, quanto menos corporativista eu for dentro dessa profissão, mais serviço público eu faço para as pessoas que me acompanham.
Os meus objetivos não são mesmo do Grupo Globo. Eu sequer tenho o mesmo tamanho do Grupo Globo. E é bom que existam críticos. Porque o que a Globo quer é o silêncio de todos. A Globo não quer ninguém discordando deles. Eles querem um amém, senhor, e não querem crítica. Por isso eles desqualificam os críticos. Vão lá e começam a falar que nós somos misóginos. A questão não é essa. A questão não é essa. Inclusive, conversei com jornalistas mulheres a respeito disso. Não tem misoginia nenhuma na crítica. Não tem misoginia nenhuma na crítica. Se tiver, podem apontar e eu debato sobre isso. Não tem problema nenhum. Mas não há misoginia nessa questão. E eu tô vendo gente de extrema direita defendendo a Malu Gaspar com esse argumento que é das esquerdas e das feministas. A gente tem que tomar muito cuidado de como estão apropriando-se da nossa luta, gente. A coluna da Malu Gaspar, infelizmente, gente, ela serve de munição para alimentar o antipetismo, para alimentar o bolsonarismo e para alimentar o candidato deles em 26. A coluna dela serve a esses objetivos políticos. A coluna dela agita nesse sentido. Então é isso. Claro que é, Marcos, é isso aí. Não seria uma pressão da mídia corporativa para passar o acordão da dosimetria? Sim, claro. Claro. Desqualifica, joga no lixo a reputação do STF, que veja bem. Eu não estou defendendo aqui o STF, gente. O STF que lute. Eu não tenho nada a ver com os ministros. Mas a questão é atacar a reputação do STF a essa altura do campeonato é fazer o jogo da extrema-direita. Não é fazer uma crítica a uma instituição, como o Cacai fala muito bem, que ela é historicamente misógina, machista, elitista, classista. Não é fazer a crítica digna do Supremo Tribunal Federal. É alimentar extremista. E o Globo está alimentando os extremistas. O maior jornal do Brasil, do maior grupo de comunicação brasileiro, um dos maiores do mundo, está adotando novamente os métodos da Lava Jato, que para a Globo foi um excelente negócio. Ela publicava release da Força-Tarefa da Lava Jato, não gastava com repórter na rua, tinha furo toda semana e achincalhava a reputação do presidente Lula. E os objetivos são os mesmos. Eles têm o mesmo objetivo agora, gente. A ressurreição da Lava Jato é para jogar esse país no buraco. É para jogar esse país no buraco. Não é fazer jornalismo investigativo. Não é questionar seriamente o Alexandre de Moraes. Não é para questionar seriamente nem o Toffoli. Olha que o Toffoli eu estou distante de defender. Mas o Toffoli deve estar correto nessa questão da careação do Banco Master. E também tem essa, o Juvencio pontuou uma coisa muito boa aqui. O sensacionalismo em torno da doença do Bolsonaro também é um jeito de atingir o Alexandre de Moraes. Imagina se ele morre, vão dizer que Alexandre matou. É isso. É isso. Eles fazem uma constelação de ataques ao Supremo Tribunal Federal, fazem comparações descabidas, como a desse Pedro Doria. Aliás, vamos trazer no meio do editorial a fala desse sujeito, que é um liberal e é muito do responsável pela ascensão do Bolsonaro. O Bolsonaro não se elege só pelos fiéis apoiadores do bolsonarismo. Ele se elege pelo compadrio, como diz o Samuel Brown, falou muito bem numa live do DCM, com o compadrio dos liberais. Olha o que esse Pedro Doria falou. Vamos ver isso juntos aqui. Sobre os outros veículos progressistas eu não vou comentar, tá, gente? Mas pelo visto, tá tendo uma correção de rota. Vamos lá. Vamos falar sobre Malu Gaspar, Banco Central Supremo. Eu queria organizar aqui a nossa conversa em alguns tópicos. O primeiro é para lembrar que tipo de jornalista é Malu Gaspar. Aí vamos falar sobre como se faz jornalismo, sobre do que valem fontes em off. Eu acho que muita gente tem dúvidas sobre isso. E, por fim, é importante falar sobre o STF. Na primeira, Malu. A maior parte do que...
Realmente tem pessoas que têm dúvidas sobre fontes e off e trabalho jornalístico, Pedro Doria. O problema são vocês serem os professores dessas pessoas. Você que, como um dos editores do Globo, tentou criminalizar os movimentos de 2013, os movimentos de esquerda de 2013, né? E, enfim, não sei até onde você pode ser professor de jornalismo tendo essa atuação, né? Sabemos sobre o que o Você escreve bem sobre tecnologia. Quando você fala de política, é um desastre. governo Bolsonaro realmente foi sobre o golpismo, vem de um número muito pequeno de jornalistas. Não chega a 10, mal passa de 5. A Malu é uma dessas pessoas. Muito da pressão de Bolsonaro sobre generais... Isso aqui é um elitismo, tá? Que o Pedro Doria traz. De fato, existem muitos colunistas na imprensa que pautam a imprensa, sobretudo por ter uma relação mais privilegiada com determinadas fontes. Se isso é um trabalho jornalístico de qualidade, aí cabe às pessoas terem um pouco mais de crítica, porque tem muita notícia que é plantada também. Nós aprendemos por conta dela. A rendição de Bolsonaro ao A mesma Malu Gaspar que falava sobre o termômetro dos generais. Centrão, o Malu foi provavelmente quem melhor narrou o que estava acontecendo. Todo o processo de tentativa de golpe militar por Bolsonaro entre novembro de 22 e o fatídico 8 de janeiro, a coluna de Malu Gaspar era possivelmente o melhor lugar para se informar. Se o prêmio ESSO de jornalismo ainda existisse... Dane-se o Guilherme Amado, a Juliana Dalpiva, enfim, né? Ela provavelmente estaria ganhando um ano sim, ano não, olha, na última década. Mas isso puxa a pergunta. O que é esse jornalismo? Olha, os métodos modernos de se fazer jornalismo são bem recentes, principalmente dos anos 60 para cá. Imprensa existe porque política é um embate entre ideias, mas quem é que tem o melhor diagnóstico? Quem é que tem essas melhores ideias? Imprensa existe porque quem tem poder gosta de fazer algumas coisas em público e outras em segredo. Se numa democracia a sociedade de tempos em tempos vai escolher seus governantes, vai opinar sobre leis, não é possível haver uma democracia sem imprensa, sem uma estrutura, um grupo de pessoas cujo trabalho diário é trazer à luz essas informações, inclusive aquilo que quem tem muito poder nas mãos não gostaria que todo mundo soubesse. Quando um jornalista consegue desagradar a todos os grupos na disputa por poder, o sinal é de que ele está fazendo o seu trabalho. Essa questão de você desagradar... Eu tive uma conversa muito boa com o Aroeira sobre isso, essa coisa, né, a imprensa é oposição, né? Isso não deve ser encarado como algo absoluto. Você é contra um governo que defendeu a democracia? Você é contra um governo que recuperou a democracia? Então não adianta você ficar desagradando todos os lados, significa só que você é bom para irritar os outros. Você é bom para irritar os outros, só isso. Não significa rigorosamente nada do ponto de vista da qualidade do seu trabalho. E a questão é, o jornalismo precisa estar bem embasado. Precisa estar bem embasado antes de fazer um questionamento ao STF a essa altura do campeonato. E sim, eu sei que isso às vezes incomoda, mas o trabalho é incomodar. Fontes em off, elas estão no centro do trabalho jornalístico. Existe uma razão para a Constituição de 1980. Não, fontes em off necessariamente não está no centro do trabalho jornalístico, Pedro Doria. É uma das vias de apuração de um fato. Você pode apurar através de dados públicos, você pode, por exemplo, estou citando até o trabalho da Malu Gaspar, ela disse que ia fazer esses requerimentos. Você pode requerer dados públicos via lei de acesso à informação, você pode fazer jornalismo, bom jornalismo de qualidade em cima de relatórios, que a Malu Gaspar também já fez. Você não precisa só de fontes em off. Fontes em off é uma das vias. E muito off vira plantação de informação. Ter tornado o sigilo de fonte uma cláusula pétrea. Sim, o sigilo de fonte é cláusula pétrea, inclusive é um avanço da legislação brasileira em termos de proteger os jornalistas. Eu não sou obrigado a revelar as minhas fontes, nem se um juiz pedir. E isso, de fato, é sinal de bom jornalismo. Mas vamos lá. Olha aqui o texto. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo de fonte quando necessário o exercício profissional. Artigo 5º, inciso 4. A garantia de que haverá fontes em off e que um jornalista não é obrigado a revelar quem são para os constituintes foi vista como tão fundamental quanto a existência de um Supremo Tribunal Federal ou a obrigatoriedade de eleições regulares. Avanços da imprensa que foram conquistados, né, Pedro Doria?
quando o seu jornal, o Globo, apoiou o golpe de 64, que caçou, perseguiu e matou jornalistas, né? Que bom que a gente tem esse avanço fora do regime que o Globo apoiou, né? E importante dizer, tá, o Pedro Doria tá no meio hoje, mas ele atua como linha auxiliar do jornal Globo, tá? É daqueles elementos que os constituintes olharam e disseram, olha, sem isso não existe democracia. O Congresso não pode mexer na garantia de que fontes em off vão ser respeitadas, nem por emenda constitucional. O problema é o seguinte, certas informações, as informações mais importantes, as pessoas que têm poder não contam mostrando a cara, só contam sem revelar o nome. Às vezes tem gente que fala uma coisa em público e aí em off fala a verdade. Aí o público vai lá e diz, mas o fulano negou. Pois é. Mas quando tinha garantia de anonimato, confirmou. Então, mas aí cabe ao jornalista provar por outras vias, além do off que ele obteve. Pedro, não adianta a fonte falar uma coisa em off e outra em on, se a Malu Gaspar não tem prova. Ela não tem prova. E desculpa, a explicação do Moraes sobre o encontro sobre lei Magnitsky, mesmo que eles tenham mencionado o Master. O caso Master é um conflito de interesses para o Alexandre de Moraes cuidar. Mas a questão é, o encontro dos dois foi para tratar sobre Magnitsky. Então é isso. Marcos Rodas falou, não sou repórter, mas confesso que ter um grande talento para desagradar, principalmente por ter uma ética e idealismo muito forte. Não, desagradar tudo bem, mas eu não gosto dessa noção rasa também. Ai, desagradamos todos os lados. Isso parece, gente, eu não sou nem um lado nem o outro. Então você é de direita ou de extrema direita, cara. Você é só de simulado. Eu sou de esquerda. Não significa também que eu vou ficar passando pano pro Lula. A questão não é essa. E o Lula é o maior líder popular por méritos próprios. Não porque eu tô dizendo isso. Vamos lá. Porra, não é raro. E aí o nosso trabalho é trazer isso. Então, como é que nós, jornalistas, trabalhamos com fontes em off? Esse método foi refinado durante a cobertura do escândalo Watergate. E aí ele compara a Malu Gaspar com o Watergate. Não passou nem por um segundo na cabeça do Pedro Doria que isso poderia ser esculhambado pelos críticos. Eu fico pensando, o Pedro Doria é um cara que não tem filtro quanto à vergonha alheia, né, gente? Ele não tem, assim, ele, sabe, não tem comparação, gente. Com todo respeito a Malu Gaspar, tá? Tem nada a ver a revelação do Watergate com o jornalismo que ela faz. Aliás, não me lembro de nenhum furo da Malu Gaspar que tenha repercussão e a forma. Sabe o que é comparável com o Watergate? A Vaza Jato, que essa turma não gosta. A Vaza Jato é uma série de reportagens muito bem apuradas. Sabe o que é comparado ao Watergate? A operação spoofing que o DCM participou. DCM, Carta Capital, vários outros veículos. Isso foi uma coisa que mudou o país. Isso foi uma coisa que mudou o país. Olha que interessante aqui. Seba Pedreiro. Gosto muito do Pedro Doria e sou assinante do Canal Meio, mas eu acho que neste caso ele está preocupado demais em defender a Malu Gaspar, sendo que ela não apresentou prova nenhuma. Seba Pedro, muito obrigado pela sua presença, tá? Eu não gosto do Canal Meio, tô falando muito francamente aqui com você, tá? Mas legal que você acompanha o trabalho dele e que você também enxerga o mesmo absurdo que eu tô enxergando. Tá, isso aqui, gente, é ridículo. Tem nada a ver com Watergate. Mas nada, zero. E o Pedro Doria se auto-intitula quase professor de jornalismo. Tá errado isso aqui. Que levou à renúncia o presidente Richard Nixon nos Estados Unidos no início dos anos 70. Se você tem uma fonte em off, não é o bastante para publicar. Tem uma segunda fonte. Esse foi o critério em Watergate. Se duas pessoas diferentes confirmarem que algo aconteceu sem mostrar a cara, é porque provavelmente aconteceu. E aí eles foram checar com fatos, né, Pedro? Que é o que o povo tá pedindo. Tirando o xingatório a Malu Gaspar, eu não tô endossando ninguém que tá xingando a Malu, tá, gente? Vocês estão xingando a Malu aqui no comentário, eu vi um cara só. Mas se vocês estiverem por um acaso xingando a Malu, eu não estou endossando vocês. Eu não tô nem aí pra pessoa física Malu Gaspar. Eu estou falando do trabalho dela. Nós estamos aqui para falar sobre o trabalho da Malu Gaspar. Não é para falar da pessoa. Sabe? Isso é ridículo. Inclusive, é ruim para nós. Nós temos que falar da pessoa Malu Gaspar. Vamos lá. Esse princípio nasce do método científico. Como é que você sabe que um fenômeno da natureza é verdadeiro? Como você se aproxima de encontrar uma verdade? Bem,
fazendo múltiplas experiências em que todas, mantidas as condições, dão sempre o mesmo resultado. Mas e com acontecimentos históricos? O que historiadores fazem? Tentam confirmar em múltiplas origens, documentos, depoimentos de época, cartas. Quanto mais fontes diferentes confirmarem que algo aconteceu, maior a probabilidade de que algo tenha acontecido. No jornalismo, esse é o critério que usamos para fontes em off. Tudo o que pudemos descobrir sobre os grandes escândalos brasileiros na Nova República veio por gente que falou em off. Gente, para apoiar esse trabalho importante que a gente faz, sobretudo embasado em provas, embasado em boas informações, vamos fazer que nem a Célia Silva, vamos mandar R$5 aqui para o nosso trabalho, para a gente continuar fazendo um jornalismo de qualidade. Nós temos uma meta de R$200, agora 195, para manter a nossa live funcionando, e 2 membros. Ajudem, estamos com audiência super bacana, o canal está se aproximando de 150 mil inscritos, e eu preciso da sua ajuda para continuar fazendo essa missão, sobretudo para a gente entregar um jornalismo de muito mais qualidade do que o Pedro Doria entrega. Vamos ver juntos. Do Collor, dos anões do orçamento, quase tudo nasce com jornalistas ouvindo pessoas. Então, Pedro, nasce dos depoimentos em off. Depois você tem que ir atrás de prova. Me desculpe o assinante do canal do Pedro Doria, mas o motivo de eu ter parado de acompanhar o My News lá atrás é a cretinice do Pedro Doria. Pois é. Você começa na apuração num off. Eu recebo offs, gente, todos os dias. Várias promessas de furos explosivos. A maioria das coisas eu não publico. A Malu Gaspar publica muita coisa que ela recebe. Às vezes sem checar tanto assim. E de fato, esse caso do Alexandre, talvez fosse o caso de publicar, mas com todos esses senãos. E no entanto, a Malu tá morrendo presa nessa pauta. Ninguém falou que o Alexandre de Moraes é um mito, gente. Eu não estou falando, nunca falei. Chamei o Alexandre de Moraes lá atrás de golpista. Tá? Mas a Malu também não leva em consideração a defesa da democracia que o Moraes está fazendo. Não é que fez. Está fazendo. Então é importante. Publicar desse jeito é lavajatismo. Pessoas em off. Mesmo quando acaba aparecendo uma gravação, antes houve um off que trouxe mais gente para a investigação. Malu Gaspar ouviu 6 pessoas diferentes em off e ouviu delas que o ministro Alexandre de Moraes pressionou o presidente do Banco Central. Mas as autoridades negam, claro. É sempre assim, gente. Escrevem notas cuidadosamente construídas para não dar perjúrio e negarem tanto quanto dê. No segundo que uma autoridade confirmar, o processo de impeachment começa instantaneamente, porque a acusação é muito grave. Agora, o que sabemos por meio de confirmações, tá, que vão além das fontes em off? Sabemos que o ministro Dias Toffoli aceitou uma carona num jatinho privado para assistir a final da Libertadores em Lima com um dos advogados de executivos do Banco Master. O que conversaram? Querem eu criticando o Toffoli? O Toffoli que esteve num num convescote aí com figurões de Santa Catarina. Eu não defendo o Toffoli, não estou defendendo ninguém do Supremo, gente. Eu defendo sim o Supremo. E importante dizer, tá? Se não fosse o Dias Toffoli, a gente não teria provavelmente o inquérito das fake news, que depois foi tocado genialmente por Alexandre de Moraes. Tá? Eu não defendo o Supremo, mas a questão é entender o papel político do Supremo. Conversaram? Toffoli não diz e não vai dizer. Sabemos que a mulher de Alexandre teve aquele... A coluna do Lauro Jardim é mentira também? Não, não é, mas o encontro foi no ano passado, né? Foi 2024. Tá escrito na coluna. E eu quero saber que políticos do Centrão estavam nesse encontro. Por que o Lauro Jardim não revela isso? Entendam, gente. A gente questionar a fonte, eu não tô jogando o trabalho da Malu Gaspar no lixo. Não. Não. Só que se ela tá sendo pautada pelo André Esteves e pelo BTG Pactual, ou se ela tá sendo pautada pela XP Investimentos, eu quero saber. Eu quero saber se essa informação agrada banqueiros. E a Malu Gaspar tem todo o direito de ser lavajatista, tá? Só que eu tenho o direito de dizer pro meu público que ela tá querendo agradar banqueiro. Isso é importante ser dito. Que se bobear é o maior contrato de uma história num escritório de advocacia no Brasil. Pergunte a qualquer um de escritório grande. Quem é que tem um contrato de 3,6 milhões por mês, sem objetivos muito claros, muito detalhados, incluindo exigência de vitória? Ninguém tem.
Ela tem um contrato com esse número para agir perante o BC, perante o CAD, perante isso, perante aquilo, mas zero detalhe. É muito dinheiro, gente. Ela foi paga para fazer o quê? Quais são as vitórias que se espera do escritório dela? Que, aliás, não é um escritório... Vocês concordam comigo que a promiscuidade do Supremo com o setor privado passou... Agora, ele não questiona, né, nem os parentes do Fux, os parentes do Fachin, o fato, por exemplo, do Cássio Nunes Marques ter sido pego num iate do Gustavo Lima, isso ele não questiona. Completamente dos limites. Que os ministros aceitam muitos presentes caros o tempo todo, que é inacreditável. Não é o André Mendonça, tá? É o Cássio Nunes Marques, Magno. Só corrigindo aqui. Obrigado, Claudinha! Vamos, gente! 300 pessoas nos assistindo. Cadê os superchats? Que gente muito rica possa pagar para passar 3 dias sentados na mesma mesa que os ministros do Supremo, isso em Londres, em Nova York, em Portugal, onde for, mas bem longe do Brasil. Gente, isso é um problema de credibilidade. O ministro Edson Fachin, ele está corretíssimo. É preciso urgentemente de um código de ética rígido. Sabe por quê? Porque houve uma tentativa de golpe militar. O ministro Alexandre, ele conduziu talvez o mais importante julgamento da história da Nova República e condenou pessoas que tentaram... Agora como é bom, né? Ele usa só o final do vídeo para lembrar o óbvio. Ele não lembra no começo. E ele não questiona a colega dele a respeito disso. Destruir a democracia brasileira. Mas ele é um ser humano. E o poder traz tentações para qualquer ser humano. É por isso que ministros do Supremo precisam ser acompanhados de perto, precisam ser investigados de perto, todos eles o tempo todo. E as regras limitando sua ação, não permitindo que se ponham em posições que vão gerar desconfiança, são fundamentais. Sabe, defender a democracia não é defender esquerda ou direita, não é defender um herói, um mito, um Batman. Defender a democracia é defender instituições impessoais, não importa quem passe por elas. O regime permanece. O sistema de governo permanece. As regras são iguais. O rico não pode mais que o pobre, os direitos são iguais. Vivemos um tempo em que ser jornalista é ser permanentemente atacado. Tá tudo bem, faz parte. Não necessariamente, Pedro Doria. Não necessariamente. Às vezes, para você não ser atacado, não precisa agradar lado nenhum. Você só precisa fazer o seu trabalho direito. Eu acho que a Malu Gaspar não fez o trabalho dela direito. Ou, no mínimo, fez o trabalho dela pensando nos interesses de pelo menos uma das fontes dela em off. Não sei se o Daniel Vorcaro ou o André Esteves. E se ela tá agradando o banqueiro, ela não tá fazendo o trabalho dela direito. Jornalistas como a Malu vivem isso, ora com bolsonaristas, ora com a esquerda. E seguem trabalhando. Que bom. Porque, olha, o Brasil precisa de mais disso. O Brasil talvez precisasse um pouco menos de Pedros Dórias, de Malu Gaspar, né? Acho que precisava de mais jornalistas que lidassem realmente com dados públicos, com informações verificáveis e parando de fazer a população de bobo, né, gente? Porque no final das contas, o grande problema, assim, gente, é o seguinte: não é se as pessoas estão concordando comigo, ou se estão concordando com outro canal, ou se estão concordando com outra pessoa. A gente tem que parar de fazer as pessoas de bobas. Quem tá assistindo a gente não é otário. Quem tá assistindo a gente sofre as consequências do que a gente fala. E esses Pedros Dórias da vida, eles estão lesando a população humilde, endossando o banqueiro. Então é essa a questão. Ficaram anos e anos falando que o Lula era dono de um triplex, que era dono de um sítio em Atibaia, que o Lula era isso, que o Lula era aquilo, para depois descobrirem que o julgamento dele estava eivado de ilegalidades. Responsabilidade, Pedro Doria. Não ficar dando aula de jornalismo. A gente tem que parar de fazer o leitor de bobo. A gente tem que parar de fazer o leitor de otário. As pessoas não são burras. E as pessoas não devem ser emburrecidas por essa imprensa. A Globo fez muito mal ao Brasil quando apoiou o Collor. A Globo fez muito mal ao Brasil quando transformou o Mensalão e o Petrolão em novela. Quem conta isso, inclusive, é o Tony Garcia. A Globo faz muito mal ao Brasil quando ela tira a concorrência. Quando ela cala os seus críticos. E não quando ela deveria absorver essas críticas e fazer um jornalismo melhor. Mas, infelizmente, as pessoas não fazem isso. Elas preferem apostar no lavajatismo, porque eles querem que o candidato deles ganhe a eleição, gente. Eles não querem um candidato popular. Eles não querem o Bolsa Família. Eles não querem os benefícios para os mais pobres.
Eles querem um conservadorismo, eles querem a extrema-direita. Eles se arrependem de terem eleito o Bolsonaro porque o Bolsonaro não ficou, porque ele não se reelegeu. Mas querem fazer um Tarcísio, eles querem fazer um novo candidato. E é por isso que eles fazem tudo o que a gente está vendo. E é por isso que eles precisam de Malu Gaspar, por isso que eles precisam de fontes em off, para confirmar o que eles falam. Se for uma fonte em off que diz o contrário do que foi dito na coluna da Malu Gaspar, é evidente que eles não vão publicar. Porque não interessa quem financia esses veículos. Não interessa quem faz esse tipo de abordagem. Essa é que é a questão. Não é se as fontes são em off ou se são em on. A quem atendem esses endereços. E veja, eu não estou querendo dessa forma, com essa crítica que a gente faz aqui, querer romper o sigilo de fonte. A Malu tem o direito de proteger as fontes dela. Claro que tem. Faz parte do jogo. Até para tentar assegurar a credibilidade da informação que ela coloca. Mas ela é uma jornalista de elite. É o que estão falando aqui no chat. O Meteoro Brasil tem um vídeo muito bom que fala sobre o site antagonista. Tem muito jornalista que, infelizmente, é cão de guarda da elite, gente. É cão de guarda dos interesses econômicos. É cão de guarda de quem paga mais. De quem paga mais. De quem são os seus sócios. É o que o Garotinho falou aqui sobre a questão da sociedade da Globo com o Nubank. Os bancos estão no jogo midiático, gente. Tem veículo agradando o banco. Infelizmente, não vou citar todos, mas muita gente tá submissa a essa lógica. E é isso que está sendo questionado aqui. De maneira nenhuma eu tô atacando a pessoa da Malu Gaspar, eu nem a conheço. E nem quero conhecer, a ideia não é essa. É uma crítica profissional, assim como é uma crítica profissional ao senhor Pedro Doria, que é o que me consta, parece que de um ponto de vista de jornalismo, o trabalho dele acompanha mais tempo. O trabalho dele de jornalismo tecnológico é bom. Ele sabe das tendências de mercado. Mas é um cara que, quando vai para a política, ele faz o jogo do patrão. Ele faz o jogo da família Marinho. Ele não difere tanto assim do seu Merval Pereira, que está pedindo agora o impeachment do Xandão. Então é isso, gente. É sobre isso. Queridos e queridas, quase 400 pessoas aqui nos assistindo. Muito obrigado por essa audiência maravilhosa. Deixa eu banir aqui o gado bolsonarista. Faltar um membro só, gente. Vamos valorizar aqui o nosso trabalho, que é muito necessário. Qualquer contribuição é importante. R$1, R$2, 20 pila, vocês levam o livro em PDF, tá, gente? Então ajudem, que é muito importante. E é isso aí. Iandra, limpeza geral no Congresso inimigo do povo, cheio de roubalheiras. Shirley mandou, parece que o contrato da esposa do ministro Alexandre de Moraes não existe. Se for confirmado, o bicho vai pegar. Não, o contrato existe sim, gente. Eu sei que o Eduardo Guimarães botou isso no título. O contrato com o escritório existe sim. A questão é que... E também o Pedro Doria, ele vai lá e culpa a esposa, né? Sendo que é um escritório atuando. O Pedro Serrano levantou uma outra coisa também, que esse contrato pode ter outros escritórios atuando. Eu ainda acho 130 milhões muito. Mas é isso, gente. É isso. Fala, galera da Folha TV. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui. E a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!